Meus irmãos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos estudando a lição de número 10 da classe dos adolescentes, que tem como título Caráter, a melhor herança. O nosso texto bíblico se encontra lá no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 12, do versículo 13 ao versículo 21. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí, que está contigo, e faça junto esta leitura comigo. Lucas, capítulo de número 12, do versículo 13 ao versículo de número 21, que diz assim. Tem como título A Parábola do Rico Insensato. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Aqui na nossa lição, na página 47, aqui em Trocando Ideias, tem uma pergunta que eu gostaria já de fazer para vocês, que diz assim: pense rápido e responda. O que você tem de mais precioso? O seu telefone ou a sua bicicleta? A sua roupa da moda ou o seu videogame que acabou de ser lançado? Seu videogame de última geração? Ou será o último passeio realizado? Uma pergunta para você responder aí bem rapidinho. Amados, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pelo dinheiro e pelo poder, as pessoas roubam, promovem guerras e matam. Muitas inimizades são criadas por causa das posses materiais. Percebemos no texto que acabamos de ler, ali no Evangelho de São Lucas, uma desavença entre dois irmãos por causa de uma herança, que ocorre também nos dias de hoje. É comum famílias brigarem por causa de herança. A avareza é o amor ao dinheiro. É o desejo insaciável de ter mais e mais dinheiro. O problema não é o dinheiro entre si. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas sim o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Não é errado ganhar dinheiro trabalhando de forma honesta. O problema é servir ao dinheiro, ser escravo do dinheiro, fazendo dele assim um Deus em nossa vida. A avareza não é um pecado cometido só por ricos. Os pobres também podem cobiçar bens materiais. O termo avareza relaciona-se com o verbo grego vantagem, lesar, defraudar ou enganar. Os pobres também roubam e enganam, buscando dinheiro e poder. E isso é lesar o próximo, é enganar o próximo. E também é uma forma de avareza. E é curioso que Jesus fala sobre o perigo da avareza justamente para um homem que estava sendo lesado por seu irmão. Nós vemos ali que no versículo 15, Jesus disse para ele: acautelai-vos. Em outras versões, talvez na sua versão aí na sua Bíblia, você encontra lá: cuidado,
fosse um alerta de Jesus. Interessante que quem tinha que tomar cuidado não era aquele que não queria dividir a herança, mas aquele para quem a herança não estava sendo doada. Aquele que estava sendo injustiçado. Ao que parece, Jesus estava dizendo o seguinte para aquele homem: olha, eu não tenho nada a ver com a briga entre você e seu irmão, mas quero dizer uma coisa. Tome cuidado para que o seu coração não seja dominado pela avareza. Portanto, todos nós, ricos ou pobres, homem ou mulher, jovem, adolescente, adulto, precisamos refletir se o nosso coração não tem sido dominado pelo amor ao dinheiro. Se o nosso coração estiver voltado para os bens materiais, mais do que para o Senhor, do que a palavra do Senhor, então isso significa que nós não servimos a Deus, mas servimos a um Deus mamão, conhecido como mamão, que é o amor ao dinheiro. E a recomendação de Jesus é: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A expressão aqui, ficar de sobreaviso, significa guardar uma pessoa para que fique segura, ou adotar uma ação para repelir um inimigo. O que Jesus está dizendo é: guarde-se do inimigo chamado avareza. Esse inimigo pode invadir o nosso coração e fazer com que a nossa vida passe a girar em torno dos bens materiais. Então, amados, neste texto, Jesus corrige o nosso olhar em relação às riquezas, em relação aos bens materiais. Ele nos adverte em relação ao perigo da avareza e da ganância. Portanto, não são os bens materiais que são mais preciosos em nossa vida. Respondendo àquela pergunta que eu fiz lá no começo. Cuidado, se você tem depositado muito amor aos bens materiais do que às coisas celestiais, você está correndo risco, meu irmão. Então, cuidado às coisas que você tem dado valor. Vamos à nossa lição? Aqui a nossa introdução, na página 48, diz assim: quando ouvimos falar em herança, automaticamente pensamos em riquezas, imóveis, dinheiro. Sabemos que o dinheiro pode proporcionar muitas coisas boas, como conforto, viagens e compras, por exemplo. Mas será que o bem material é mais valioso do que uma pessoa? É tudo o que se pode ter na vida? Muitos dizem que o dinheiro não traz felicidade. Mas será que é verdade? Nossa sociedade está contaminada com a doença do consumismo, ao ponto de estar mergulhada neste estilo de vida e de ter criado, a partir dos bens consumidos, um padrão de qualidade de vida social. No entanto, um cristão não deve se deixar manipular por esse padrão mundano, mas deve se deixar transformar pelo Espírito de Deus, a fim de ser por ele aprovado. Por isso, veremos que o valor do caráter é a maior herança que uma família pode deixar para os seus membros. A nossa lição, ela está dividida aqui em três pontos, né? O primeiro é o valor do caráter. O segundo, o cristão e a riqueza. E o terceiro ponto que a lição nos traz é com relação ao perigo da avareza. Já falamos um pouquinho sobre a avareza no texto que nós lemos. Vamos falar um pouquinho também sobre o caráter, sobre a riqueza e sobre o caráter cristão. Muito importante para nós que somos declarados como cristãos, né? Então, queridos, existem várias coisas que estão acima dos bens materiais, né? Como a família, por exemplo. Muito acima de qualquer bem material, a família é o nosso ponto principal, nosso porto seguro. E através da família, nós conquistamos uma herança importantíssima e preciosíssima para a nossa vida, que é o caráter. O caráter é um bem inegociável
que recebemos como herança. Há muitas pessoas que preferem dizer que as riquezas são as maiores heranças que nossos pais ou ascendentes podem deixar para nós. Mas o que adianta adquirir tantas e tantas riquezas e não possuir a sabedoria para administrá-las? A palavra de Deus nos ensina que a maior herança que podemos receber de nossos pais é o caráter. Podemos adquirir várias riquezas ao longo desta vida, não é verdade? Mas só saberemos valorizá-las se tivermos um caráter inclinado a seguir o que é correto. Ainda mais hoje, que vivemos numa época em que os valores estão sendo descartados dia a dia. A sociedade tem andado num ritmo acelerado de inversão de valores, a ponto de não nos espantarmos mais com a infinidade de absurdos que nos são comunicados pela mídia, pela televisão, pelas redes sociais. O mundo tenta impor, através de diversos meios, que Deus, a família, a igreja, o bom caráter e a moral não são relevantes ou necessários. Nesta sociedade relativista em que vivemos, o valor absoluto das coisas se perdeu. E cada qual cria o seu próprio mundo, a sua própria cosmovisão, o seu próprio modo de ver as coisas. Então, desta forma, os valores que o cristianismo prega são considerados por muitos como falidos e até ultrapassados. Valores estranhos que antes não faziam parte da realidade da igreja passam a ser tolerados hoje em dia. A igreja, que antes era caracterizada por andar na contramão dos valores materialistas desse mundo mundano, tem se deixado levar por modismos e novidades que passam a moldar seu novo jeito de ser. Neste ritmo, já não podemos mais brilhar como luz do mundo e nem temperar como sal da terra. Estamos sendo contaminados. Neste ritmo, a moral e o bom caráter não têm um valor tão intenso como deveria ter. É como eu falei, é as mudanças de valores, inversão de valores. Então não importa se a igreja faz a diferença no meio em que está inserida em sua comunidade, mas sim o que importa é ser numérica, mesmo que não tenha qualidade. O que importa é ter bastante gente dentro da igreja, mesmo que a maioria não esteja ali pelo Evangelho, buscando a palavra de Deus, buscando conhecer a Jesus. Mas se tratando de caráter, o que você entende como caráter? O que é caráter? Segundo o dicionário Hall-Weiss, caráter significa conjunto de traços psicológicos e ou morais que caracterizam um indivíduo ou um grupo. Então, quando falamos de caráter, nós estamos falando aqui também de formação. O caráter de cada indivíduo, ele é formado a partir da educação que recebe dos pais, assim também como da influência que recebe em contato com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, na escola, com os professores. Então, o caráter de uma pessoa, ele é conhecido a partir das atitudes, das ações, das suas reações mediante uma situação. A maneira como decide e se relaciona com as pessoas define o seu caráter. E por isso podemos concluir que, por esses aspectos, é possível identificar se uma pessoa tem um bom ou tem um mau caráter. Uma forma da gente entender bem o papel do caráter na pessoa está em como ela reagiria a uma proposta que seria moralmente inaceitável. Você já recebeu alguma proposta assim que ferisse tua moral, os teus princípios, que fizesse você pensar, mas será que isso é certo? Será que meu pai, minha mãe, Jesus irá se agradar com essa decisão?
Por exemplo, para você poder refletir melhor. Imagine um político que se diz a favor do meio ambiente. De repente, ele recebe lá uma proposta que envolve suborno para votar contra um projeto de lei que daria mais proteção à floresta amazônica. E é contra o seu princípio. Mas se ele for uma pessoa de caráter fraco, provavelmente irá aceitar o suborno, indo contra os seus princípios que afirmou ter lá no início. Caso ele tenha um caráter forte, ele não irá sucumbir ao suborno e fará também o necessário para proteger a floresta, a quem ele tanto defende. Podemos dizer que é um exemplo amplo, esse que eu acabei de dar. Mas o caráter é uma importante parte da vida de todo ser humano. Por exemplo, furar a fila do banco e não devolver o troco que recebeu a mais no mercado também são formas de ter um mau caráter. Mas eu tenho certeza que você que está aí estudando comigo essa lição, que está me ouvindo, você não faz isso. Você não é um mau caráter. Você já tem o caráter de Cristo. Você já foi moldado, você já foi transformado. E você não está mais preso a esses costumes mundanos do mundo aí fora. Então, caráter é a marca de uma pessoa. O seu padrão de traços, ou até o seu estilo de vida, né? Então é aquilo que guia o nosso comportamento de acordo com os valores e princípios adequados que nós recebemos na nossa educação. Então, com base nessas definições, nós podemos entender que há aspectos em nosso ser que podem ser moldados de acordo com a influência que nós recebemos. Você concorda comigo? Depende da influência que você receber, a educação, seu caráter será moldado. O Evangelho, por exemplo. O Evangelho, ele atua justamente com essa capacidade na vida da pessoa que o recebe. Ou você vai negar para mim que uma pessoa que aceita Cristo tem uma mudança total de vida, nas suas ideias, dos seus princípios. O Evangelho é capaz de moldar, capaz de mudar uma pessoa. À medida em que o pecador se arrepende dos seus pecados, ele experimenta um novo nascimento que implica na mudança de caráter, totalmente. Ele ia para um sentido, muda totalmente o sentido que ele estava indo. Uma mudança de rumo. Isto é uma mudança na forma como a pessoa age. Aí, as diversas circunstâncias. Uma vez que ele fazia, antes de aceitar a Cristo, ele tinha algumas atitudes. Agora que ele aceitou a Cristo, o Evangelho fez essa mudança no caráter dele. Ele vai mudar suas atitudes. Através nas suas provações, nas suas tentações, ele vai olhar de forma diferente. A sua escolha, a sua decisão vai ser diferente. Que agora está sendo moldado com o caráter de Cristo, não com o caráter do mundo aí fora. Mas então, qual é o modelo supremo de caráter? Qual é a nossa fonte de inspiração para dizer que nós temos um caráter certo, que estamos no caminho certo? Já dei a dica aqui. O nosso modelo supremo de formação de caráter é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deve ser o nosso alvo, nossa razão, nossa adoração, nosso modelo, nosso tudo em nossa vida. Jesus, como homem, encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, suportando as fraquezas humanas, sem dar lugar ao pecado. Afirmar que somos cristãos é carregar em nossos ombros a responsabilidade de sermos seguidores e praticantes do ensino do nosso Mestre. Ter um modelo é fundamental na formação do caráter. Mas para ter a formação do caráter cristão, o modelo do Senhor Jesus Cristo é o principal. Para nós dizermos que somos cristãos, temos que falar que nós somos seguidores de Cristo e fazemos aquilo que Cristo mandou nos fazer. Então o modelo do Senhor Jesus nos leva a amá-lo, admirá-lo, imitá-lo, segui-lo. Gostaria que você lesse comigo uma passagem que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo de número 11, versículo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 1, que diz assim, é Paulo falando: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo estava falando ali que ele era um imitador de Cristo, seguidor de Cristo. Então que nós possamos afirmar, assim como Paulo, que somos imitadores de Jesus. Que possamos seguir o exemplo de Cristo e tornar-se semelhantes a Ele. Tornarmos semelhante ao caráter de Cristo. Para concluir a nossa lição, a nossa conclusão, na página 50, diz assim: o caráter é a melhor herança que podemos esperar dos nossos pais. Que possamos aprender em nossa família todo o ensinamento a respeito de uma vida de satisfação em Deus. Por isso, devemos fugir do perigo da avareza e reter um bom caráter forjado pelos ensinamentos da palavra de Deus e sob o cuidado dos nossos pais. E assim terminamos a nossa lição de hoje. Espero que tenha sido uma bênção para você, que você possa meditar nessas palavras. Leia a Bíblia, ore, medite na palavra do Senhor. E Deus abençoe a sua vida. Se Deus quiser, próxima semana estaremos aí com mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical.